Oi gente, bom dia! Sexta-feira, 17 de abril, estamos chegando ao fim de mais uma semana, semanas que não estão sendo fáceis, não é mesmo? Mas vamos com a coragem e fé que daqui a pouquinho tudo vai melhorar se Deus quiser. E esse tempinho, hein? Que gostoso que tá para dormir, né? Temperaturas bastante agradáveis, fim de semana não vai ter chuva e os termômetros não passam dos 27 graus. E no nosso programa, a doutora Mara explica o que são e quando podem ser usados esses testes rápidos de Covid-19. Barra Bonita continua com a desinfecção de ruas onde há maior concentração de pessoas. Polícia Civil de Barra Bonita conclui a investigação de mais uma morte na cidade. É agora, aqui no Jornal das 11. Na Rede Masa, com o cartão Fidelidade Clube VIP, você abastece, acumula pontos e troca por vários prêmios. Então corra, peça o seu e comece a ganhar vantagens, descontos e promoções. Começamos o programa com o nosso balanço do coronavírus. Em Macatuba, ontem foi notificado um óbito suspeito e há um caso aguardando o resultado. Na cidade, teve um caso confirmado e a pessoa já foi curada. Por Igaraçu do Tietê, são 7 casos negativos e 4 aguardando o resultado. E em Barra Bonita, são 15 casos negativos, incluindo o óbito suspeito e 14 aguardando o resultado. Que aqui pelas nossas cidades continuem assim, né? Se cuidando para que os casos confirmados não apareçam e cada vez mais tenhamos menos suspeitos. Comprar por delivery nesta quarentena acaba de ficar mais fácil. Chegou o comercial.barracred.com.br, o site que reúne todos os comércios de Barra Bonita e Igaraçu do Tietê, que são parceiros da Barracred e estão operando com entregas diretamente na sua casa, sem aglomerações e sem riscos. Busque por alimentação, roupas, material de construção, farmácias e uma série de outros serviços sem sair de casa. Acesse já comercial.barracred.com.br, uma iniciativa Barracred. Barra Bonita recebeu na quarta-feira o primeiro lote dos testes rápidos de Covid-19. E a gente procurou a doutora Mara Lúcia do Amaral Oliveira, encarregada do setor de vigilância epidemiológico de Barra Bonita, para explicar como eles serão utilizados. E quem traz as informações é o Sandro Ponte, que está com a doutora Mara lá no posto de saúde central. Pois é, está aqui com a gente a doutora Mara para falar sobre esses testes rápidos. Doutora, muita gente na dúvida em relação a esses testes rápidos. Eu vou chegar lá. Como é que é feito, doutora, para quem está nos vendo, para entender como é que funcionam esses testes? Bom dia. Vamos lá. Bom dia, Sandro. Bom dia aos ouvintes. É assim, a gente, quando fala sobre teste rápido, a rapidez dele é no resultado. E não, assim, eu faço o exame e em alguns minutos eu tenho um resultado positivo ou não. Só que para a gente fazer o teste, ele tem que seguir certos protocolos. E esse protocolo é que o teste só vai funcionar a partir do 7º dia da doença. Então, assim, se eu tenho um sintoma, eu começo a ter sintoma hoje, a partir do 7º dia. Então, no 8º dia é que eu posso fazer o teste rápido. Isso porque esse teste, Sandro, ele me dá uma resposta da imunidade da pessoa, não da presença do vírus. Os testes que a gente fazia até então, eles me davam a presença do vírus nas secreções, que é esse PCR que é feito logo nos primeiros dias de sintomas. O teste rápido, ele vai me mostrar o anticorpo que o seu corpo produz contra a doença. E o corpo tem um tempo para produzir esses anticorpos. Então, a partir do 8º dia. O fato do exame dar negativo, teste rápido dar negativo, não quer dizer que a pessoa não esteja doente. Quer dizer que a gente ainda não tem anticorpos. Pode ser que daqui a alguns dias produza, tá? E então o teste vai me dar, se ele der positivo, a gente sabe que aquela pessoa teve a doença e a gente vai estar providenciando o isolamento dessa pessoa. Esse teste, em princípio, ele vem com um protocolo para ser usado
voltado para profissionais de saúde e para o pessoal da segurança. Tá? Ele, então, a princípio ele vai ser usado dessa forma, mas em outros casos que de repente apareça, pode ser. A gente está montando esse protocolo porque, como houveram algumas mudanças no Ministério, todo mundo sabe, a gente sabe que esse ministro, ele tem intenção de fazer uma testagem maior, então pode ser que o Ministério mude esses protocolos. A gente segue os protocolos da Secretaria da Saúde e do Ministério. Então, no momento, a gente vai usar o teste seguindo o protocolo da Secretaria da Saúde do Estado, que é para esses profissionais de saúde e para as pessoas da segurança. Doutora, podendo mudar, né? Sim. Esses testes que estão aí agora, eles são feitos, mas também o outro teste, o que continua, né? Continua. Inclusive, a gente tem esse outro teste, a gente tinha uma demora no resultado, mas o governo já disponibilizou e a gente tem recebido, só essa semana recebemos vários resultados, inclusive acabei de receber agora a informação de que a gente tem um resultado positivo. Um paciente de sexo masculino veio positivo, o paciente está bem, ele esteve internado por alguns dias, teve alta e está tudo bem com ele. Então já tem um caso. Tem um caso positivo, acabou de sair. Esse caso ele estava naqueles suspeitos que são feitos. Isso, naqueles que estavam aguardando o resultado. Então no caso, doutora, essa pessoa, ela entrou como suspeita, já começou a fazer uma quarentena? Isso, então a pessoa qual procedimento? Foi internada e aí foi feito o isolamento dela depois de internada e toda a família, a gente tem uma equipe fazendo ligações para controle dessas pessoas e foi orientado para o isolamento social e até o momento a gente não teve nenhum contato dessa pessoa positivo. Ah, que bom. Tá. É uma tendência de que o vírus não foi transmitido para quem está mais próximo. Nesse caso, assim, a informação que a gente tem é que ele não transmitiu, mas isso não quer dizer que não tem outros casos. Inclusive, eu acabei de dar uma entrevista agora em uma rádio e a gente não tinha esse resultado positivo. A gente acabou de receber. E eu falei a respeito disso. O fato da gente não ter muitos casos, né, ou não ter casos positivos, não quer dizer que a gente não tenha a doença circulante. Tá? A doença pode estar circulando, essa pessoa pode ter transmitido para outras pessoas que ficaram assintomáticas. Entendi. Tá? E se ela ficou assintomática, ela pode ter passado para outras pessoas, como a gente vem ouvindo no que a gente chama de progressão geométrica. Então, uma passa para duas passam para 5 passam para 10, e assim a gente vai ter isso, como a gente vem dizendo, em algum momento a cidade vai estar com uma transmissão sustentada. E a gente imagina que isso não vai demorar para acontecer. Ou seja, eu posso ter o vírus, não sentir sintoma nenhuma, mas passei para alguém que vai ter todos os sintomas do Covid. Sim, que pode ter sintomas graves, inclusive. E por isso, a gente volta a falar, e agora eu acredito que vai acontecer uma recomendação da Prefeitura para que as pessoas usem máscara ao sair para a rua. Porque você saindo de máscara para a rua, máscara caseira, tá? Você evita a transmissão, você diminui em 50% o risco de você estar transmitindo para os outros. E sempre voltando a falar sobre o isolamento social. É importante a gente colocar que, independente de posições políticas, cada um tem que ser responsável pela sua vida e a vida do outro. Então as pessoas têm que respeitar isso e usar máscara para sair à rua e só sair à rua se for extremamente necessário. Uma outra coisa, Sandro, que a gente queria colocar é que a gente está organizando uma outra ação de bloqueio das entradas da cidade. Então é possível que a partir da semana que vem a gente tenha um controle do acesso ao município, para a gente saber quem está chegando, quem está saindo do município, se existe algum paciente com suspeita ou que veio de fora. Isso pode acontecer, uma pessoa que fique doente e venha para cá porque tem familiares aqui. Então a gente vai tá organizando isso, esse bloqueio. Todas essas ações são importantes nesse momento, né, doutora? Sim, mas a mais importante, volto a dizer, é que as pessoas respeitem o isolamento. Tá? Não saiam à rua, fiquem em casa. Esse é o lema nosso, fiquem em casa. Tá, joia. Doutora, muito obrigado pelas informações. Tá aí, portanto, a doutora Mara participando com a gente do Jornal das 11 e tá aí Barra Bonita confirmando o seu primeiro caso de Covid-19. Mais importante ainda agora que a doutora falando, só sair para a rua quem precisar realmente ou só em extrema urgência. Obrigada, doutora Mara, pelas informações. E olha aí,
Infelizmente, confirmado o primeiro caso na cidade. Um homem, como disse a doutora aí na reportagem. E que pra gente também é surpresa. A gente foi lá para saber dos testes rápidos e a doutora aí trazendo esta informação. Importante que redobremos nossos cuidados com a transmissão, tá? E por falar em cuidados, quase que diariamente as ruas de Barra Bonita têm sido lavadas com uma solução de água e cloro para desinfecção de lugares onde há maior concentração de pessoas. A Camila Ramos tem mais informações. Pela terceira semana consecutiva, o SAI aqui de Barra Bonita está fazendo a limpeza das ruas e locais públicos com cloro para evitar a disseminação do coronavírus. As ações de limpeza e higienização estão sendo realizadas em prédios públicos, postos de saúde, agências bancárias e pontos de ônibus com água superclorada. O objetivo é evitar a disseminação do coronavírus através da limpeza com este produto. O SAI continuará com a limpeza até que a pandemia tenha uma queda nos números em todo o país. Agora o prefeito Marcos Olivato de Macatuba comenta sobre a abertura ou não do comércio a partir da semana que vem. Estamos trabalhando para reabrir o comércio a partir do dia 23. Vamos ter uma reunião com o nosso comitê de crise. Também vamos reunir os municípios da região para tomarmos a melhor decisão possível, dentro de uma margem de segurança, dentro das normas sanitárias e com cautela. Então, a partir do dia 23, vamos flexibilizar a abertura do comércio. A Polícia Civil de Barra Bonita concluiu a investigação de mais uma morte na cidade. A Camila Ramos tem as informações. Bom dia, quem está nos assistindo agora pelo S2 Notícias. Eu estou aqui ao lado do delegado da Polícia Civil de Barra Bonita, o Rodrigo. Ele vai explicar um pouquinho pra gente sobre esse crime que foi desvendado na tarde de ontem e que já vinha sendo investigado ao longo desses últimos 10 dias. A vítima é uma pessoa que a gente divulgou o desaparecimento na página aqui do S2 Notícias e ele vai explicar um pouquinho pra gente qual a motivação desse crime. Rodrigo, você pode explicar pra gente o que realmente aconteceu em relação a esse crime que foi desvendado? Bom dia a todos. Esses fatos foram noticiados pelos familiares da vítima até então no dia 4 como um desaparecimento. Os fatos vieram a conhecimento da Polícia Civil no dia 6, através de um boletim de ocorrência, e diante das circunstâncias que foram narradas, até porque se tratava de uma pessoa que não tinha o hábito de sair de sua residência sem informar e ficar por alguns dias fora, já inicialmente a polícia já tomou algumas diligências para poder apurar realmente o que teria acontecido com esse senhor. Foram feitos contatos e para apurar quais são as últimas pessoas que tiveram contato com ele, os locais que ele percorreu e até o último momento que ele foi visto. Tivemos contatos de que uma pessoa do convívio dele teria trabalhado realmente já com ele, seria uma das últimas pessoas que tiveram esse contato. Foram feitas diligências para apurar o endereço dessa pessoa que estava sendo investigada e o endereço inicial dele deu na cidade de Airópolis, equidistante, acho que 30, 40 quilômetros da cidade de Barra Bonita. No local onde seria a residência dele, foram informados pelo atual morador de que ele já não estava mais no local, que teria residindo na cidade de Barra Bonita. Foi feito outras apurações e chegamos no local do endereço dele nessa cidade. No local, a moto da vítima, uma CG prata, se encontrava no quintal da casa, assim como o aparelho celular que estava em posse do investigado. Ele deu algumas considerações que para a polícia não foram convincentes e então ele se tornou um dos suspeitos em relação ao desaparecimento. Tá? Outras diligências também foram adotadas e conseguimos chegar até o corpo da vítima no bairro Barreirinho, equidistante bastante aqui da cidade, um local ermo de difícil acesso, que não é comumente usado por pescadores, conforme informado pelo investigado, e o corpo estava já em estado avançado de decomposição, só que foi reconhecido, o exame necroscópico apontou, e agora nós estamos apurando realmente a causa-morte, tá? Qual a motivação, se trata de homicídio, se trata de latrocínio, se é um crime patrimonial, até porque, como dito, o investigado estava na posse de bens
da vítima. Só que aí outras apurações a gente vai ter que determinar qual foi realmente a motivação desse indivíduo para colocar fim à vida do seu Ayrton Bonfim. Inicialmente, esse investigado disse que não tinha cometido o crime e apontou outra pessoa como a pessoa que cometeu o crime, né? Isso, diante das considerações, das provas que a gente tinha, ele falou que sabia onde estava a localização do corpo, só que não teria participado efetivamente da morte. Que ele teria ouvido de um terceiro, que esse terceiro informou: eu matei a vítima e o corpo está em tal local. E aí, diante dessas considerações, ele passou para a gente e por isso ele teria dito que sabia onde o corpo estava, tá? Aí, como a polícia continuou nas investigações, diante das novas informações e visto que ele não teria mais como sustentar tal versão, ele acabou nos confessando a morte e eximiu a responsabilidade desse terceiro. Ele está preso, prisão preventiva, né? Como é que está a situação? Ele está preso temporariamente, é uma prisão temporária, porque a investigação, o inquérito continua, tá? Como dito, para apurar outras circunstâncias. É uma prisão por 30 dias, por se tratar de crime hediondo, podendo ser prorrogado por mais 30, e ao final do inquérito, vendo a possibilidade, pedir a preventiva dele para que ele responda ao processo preso. A outra pessoa que também foi presa, como é que vai ficar a situação? Foi feito o pedido para a liberação dela, diante das circunstâncias apontadas de não participação, e a gente aguarda a decisão do judiciário. Tá certo. Muito obrigada, delegado, pela sua participação. Gente, então tá aí mais um crime desvendado aqui pela Polícia Civil de Barra Bonita e a gente acompanha o caso. O restaurante Cruzado está de portas fechadas para consumo no local, mas você pode ter aí na sua casa a Marmitex do Cruzado. As delícias de nossa cozinha no seu almoço de todos os dias. São várias opções de pratos. Peça um Marmitex e ganhe um refrigerante caçulinha. Entrega grátis acima de R$50. Peça sua Marmitex pelo 3641-3817. Restaurante Cruzado. E o Jornal das 11 desta sexta-feira fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Muito bom saber que você está aí do outro lado todos os dias vendo a gente. Uma boa sexta-feira para todo mundo, um excelente fim de semana. Se puder, fique em casa. E a gente se encontra na segunda. Combinado? Beijos para todo mundo. Tchau, tchau.